Senhor. Me senti assim, mais jovem. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe na noite de hoje e que nós possamos refletir nas engorredoras lições que Ele nos deixou. Jesus, quando esteve conosco, nos disse algo muito importante. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Isso está no nosso Evangelho. Colocado essa frase para que nós pudéssemos refletir nas suas lições, nosso mestre naturalmente quis dizer que para além desta terra, para além deste o universo que me refiro seria o diâmetro da nossa terra, as suas divisões, os países, as diversas nações. Existem outras nações, outras bandeiras que são muito mais importantes do que esta que nós aqui nesta nave espacial chamada Terra nós navegamos. Existe para além deste mundo outros mundos que são de suma importância para que nós reflitamos. Então, quando Jesus disse isso, naturalmente nos apresentava o plano espiritual e apresentava a sua essência ou aquilo que nós estamos aprendendo na doutrina espírita, que nós somos seres oriundos de outras esferas, que nós somos seres imortais, que nós somos espíritos. E como espíritos nós precisamos refletir nisso, amadurecer esses conceitos. Naturalmente Jesus também não quis dizer que nós deveríamos negar a matéria. Há muitas pessoas que dizem que não devemos nos apegar em demasia à matéria. Isso está certo. Não devemos nos apegar à matéria. Nós precisamos dela para evoluir. O apego, naturalmente, é o mais difícil de nós nos livrarmos. E é ele quem nos liga às diversidades e dificuldades que se encontram em torno da nossa matéria. Porque nós apegados a coisas e a seres, nós não conseguimos nos desvincular facilmente. Porque a nossa mente, quando se apega às questões materiais, nós não conseguimos perceber as questões espirituais. Então, naturalmente, quando nós temos um desencarne, nós dizemos perdemos. Perdemos fulano, perdemos beltrano, perdemos ciclano. E na verdade não perdemos nada, apenas uma mudança de estado. Nós saímos daqui e retornamos para a nossa terra de origem, porque a nossa verdade é espiritual. Meu reino não é deste mundo. Ora, se o meu reino de Jesus não é deste mundo, e ele nos diz que nós somos ovelhas do seu aprisco, naturalmente, que ele se referiu que nós também não somos oriundos deste mundo. E quando nós vamos avaliar com maior serenidade, com maior clareza, esta relação, vamos perceber que a nossa vida é muito curta. Vivemos por volta hoje de 70 a 80 anos, melhorou muito as nossas condições de vida, e depois desses 70 a 80 anos, nós retornamos ao mundo verdadeiro, que é o mundo das causas, que é o mundo espiritual. Então, nós possamos parar em alguns momentos e refletir que é uma vida curta. É um espaço de tempo relativamente curto para nós que temos tantos afazeres hoje. Hoje nós vemos aí, eu não sei como é que as mulheres conseguem fazer isso, mas elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo. Ainda é engraçado, eu vi um pastor esses dias fazer uma pregação. Ele dizia que os homens deveriam explicar para as esposas que eles têm o pensamento em caixas. Então existe a caixa da cozinha, a caixa da sala, a caixa do quintal, a caixa do cachorro. Para que elas não dissessem umas coisas muito grudadas na outra. Porque normalmente a mulher diz que falta isso, falta supermercado, tem que comprar aquilo outro, o filho fez isso, fez aquilo. A mulher pensa 1000 coisas e faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E naturalmente o homem não processa. Muitas vezes ele fala: meu Deus do céu, para que eu não estou aguentando mais. Porque ele precisa tirar caixa por caixa para poder entender ou para poder realizar. E fiquei pensando, falei: poxa vida, uma mulher que trabalha tanto hoje, que desenvolve tantas coisas, que ela pode, ao mesmo tempo que ela realiza coisas, trabalhar o seu processo evolutivo. Na
Trabalhar no processo evolutivo, o que eu quero dizer é que todos nós reencarnamos, segundo o livro dos Espíritos, com tarefas a cumprir. A nossa tarefa na encarnação é de melhoria constante. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Esse é o trabalho. Por isso, a vida nossa é eivada de prova. Tá? Tem pessoas em provas e tem pessoas em expiação. Provas porque todos nós temos problemas a resolver. Eu acho que se nós não tivéssemos as provas a resolver, nós estaríamos todos hoje numa situação muito complicada, porque nós não teríamos desenvolvido metade daquilo que nós hoje conhecemos. Porque os problemas, na verdade, são aqueles que nos induzem, nos movimentam para frente. E nos movimentando para frente, nós vamos buscar as pesquisas, vamos buscar os entendimentos, vamos buscar conhecimentos que vão fazer com que as nossas vidas se modificassem. Naturalmente, vamos pensar que se Deus desse para nós tudo de mão beijada, hoje nós não estaríamos com o desenvolvimento que nós temos, com certeza. Com a nossa inteligência desenvolvida e buscando, através das pesquisas, da ciência, do conhecimento, a nossa própria melhoria. Nós ficaríamos muitas vezes sentados, bodote caliente, e esperando que as coisas acontecessem. Não é? E hoje nós estamos vendo que as facilidades para nós são algo muito complicado, porque alguns anos atrás nós não tínhamos tantas facilidades, nós não tínhamos tantos alimentos. Não é? E é engraçado pensar nisso, que quando nós observamos, nós paramos para observar o tempo e vemos que nas famílias as mães normalmente faziam os pratos dos filhos. Não é? As mães pegavam na hora de jantar, na hora do almoço, e faziam os pratos e dividia a mistura com os filhos que estavam ali. Ninguém podia pegar mais porque faltava para outro. Era tudo muito contadinho, as coisas eram um pouco mais difíceis. Hoje não. Hoje nós temos um pouco mais de facilidade e estamos todos nós meio gordinhos. Né? Hoje aumentou o nível de obesidade, aumentou a diabetes e a pressão alta. Né? Porque nós passamos a comer mais, a ter mais tempo livre e a ficarmos mais tempo na frente da televisão. Ou seja, o tempo nos trouxe algumas facilidades que são naturais. Porém, trouxe-nos também outras responsabilidades que geraram em nós hoje a necessidade de fazermos um movimento, de termos equilíbrio em relação à nossa saúde. Então, hoje nós inventamos os fast foods, né? Que é os sanduíches rápidos, que muitas vezes a gente fica até achando interessante, porque nós temos as nossas crianças. E nós percebemos que mesmo os pequenininhos, quando nós levamos ao shopping, ele não sabe nem falar. Mas quando ele vê o M, ele já aponta que ele quer ir lá. Né? Porque ele já conhece o McDonald's. Né? Quando vê Coca-Cola, ele já aponta que quer a Coca-Cola. Porque isso passou a fazer parte do nosso cotidiano ou da nossa vivência. Então nós começamos a ter hoje essas facilidades que, na verdade, nos trouxeram algumas dificuldades, mas também nos trouxeram outras formas de ver a vida e compreensão de como nós funcionamos. Então, os problemas advindos destas situações nos levaram a outras reflexões, que são hoje a busca de uma saúde equilibrada, com exceção daqueles que ficam muito tempo malhando, fazendo musculação, se tornou algo natural nos nossos tempos. Não sei se existe uma estatística de quantas academias foram geradas de um certo tempo para cá. Eu me lembro que para nós fazermos musculação no nosso tempo, nós pegávamos umas latas de tinta, enchíamos de pedra e concreto, colocávamos um cano, um cabo de vassoura e ficávamos lá fazendo a musculação, porque nós não tínhamos os elementos para poder fazer essa ginástica. E hoje não, você tem aí uma diversidade dela. Outro dia eu vi uma senhora e ela estava com uma bola muito grande na mão e dizia que ia fazer pilates. Eu olhei bem para ela, eu fazer pilates, né, nessa idade, com uma certa idade avançada, e naturalmente o nosso cérebro um pouco julgador, poxa vida, vai fazer pilates, vai dar uma cãibra nela, né? Porque a
até rolar a bola aqui, você dentro daqueles aspectos, aí escutei do lado da voz do benfeitor, mas como é que o senhor sabe que vai dar outras dela? É mais fácil dar do senhor do que nelas. Por quê? Porque pelo que me parece, ela treina muito. Eu falei, puxa vida, é mesmo. Fiquei envergonhado por causa do meu sedentarismo. Com todas essas facilidades, nós percebemos esse sedentarismo que também veio fazer parte das dificuldades que nós encaramos. Mas, por outro lado, também nos trouxe outras ideias, outros conceitos, que hoje nós estamos colocando em prática e melhorando a nossa qualidade de vida. Graças a Deus, não é? Mas, como nós estávamos dizendo, Jesus nos apresenta este universo de coisas, nos apresenta que nós não somos oriundos dessa terra, o nosso mundo é o espiritual, que nós vivemos aqui por um certo período e retomamos esse plano, que nós chamamos de plano espiritual, ou plano astral, como queira, para que nós possamos estar desenvolvendo nessa vida a nossa evolução. Hoje pensamos de como nós estamos aproveitando a encarnação que nós estamos vivendo. Porque a chave para a nossa melhoria, para que nós possamos ter encarnações cada vez melhores, está em como eu vivo esta vida. Em como eu entendo as condições que a vida me dá, ou as condições que eu estou vivendo. Então, naturalmente, eu devo pensar, como o exemplo hoje da comida, quais são os excessos que eu estou cometendo. Então, se eu estou comendo demais, naturalmente, estou prejudicando o meu corpo. Prejudicando o meu corpo, eu fico inserido dentro das leis que vão corrigir a nossa própria vida. Não é? Então, vamos pensar. A sabedoria de Deus é tão grande que Ele instituiu limites. Quando nós comemos demais, o que acontece? Dá dor de barriga. Não é? Alguns dão dor de barriga, outros vão se sentir muito mal, outros vão ficar, não sei se o termo é adequado, mas em casa costumava-se dizer, vão ficar empanzinados. Né? Aquela coisa de você se sentir muito mal com aquilo que você comeu. Ora, se o corpo dá um limite, ele está mostrando uma lei. A lei que regula o nosso limite. Toda vez que eu extrapolar esses limites, seja na alimentação, seja na forma de pensar, seja na forma de ser, na arrogância, na tristeza, na alegria, eu vou estar inserido em leis que serão cometidas. Né? E o nosso corpo haverá de